Estou hoje com uma amiga, uma profissional que prima pelo conhecimento sobre construções. E eu gostaria muito, Mônica, que você, pela experiência que já atua há mais de 40 anos, nos passasse um pouco dessa sua vivência e falasse que nada é por acaso. É necessário algo muito além. O que é brand? A tua pergunta é ótima. O que é branding? Falar de branding é falar de atualidade. E branding não é logotipo. Muitas pessoas acham que branding é a construção de identidade visual. E isso é uma das menores etapas do que é branding. Branding é construção de identidade. Essa é a visão correta. E essa identidade depende de para quem é. Os detalhes, as etapas, os posicionamentos dependem para quem é. É empresa ou é pessoa? É produto ou é uma ideia? Tudo isso precisa de branding. Sem dúvida. Viram? A nossa mestra tem muito a nos passar. Muitas vezes, uma empresa acha que o brand deveria ocorrer num determinado período, não no início. Ou às vezes procuram esse trabalho numa crise. Eu gostaria que você explicasse melhor qual seria a etapa mais importante. A meu ver, você tem muito a falar. Obrigada, querida. A etapa mais importante é na hora do começo da construção desse negócio, dessa ideia, desse produto, dessa imagem. Certo. Porque isso é a base da construção. Se não é feito no começo, obviamente não tem direcionamento. O direcionamento fica vago. Se você faz o branding no início, ele traça parâmetros para essa gestão. Então facilita e adia possíveis crises. Se há uma crise, a empresa começou do jeito que deu para começar. Ok, nós brasileiros somos mestres nisso. É possível sim trazer o branding para ajudar esse direcionamento provocado por uma crise. Porque esse branding vai dar foco a essa empresa. Muitas vezes as empresas precisam de foco. Elas acham que é só produzir. Não é só produzir. São várias etapas que complementam essa produção. Pesquisa, conhecimento do cliente, conhecimento dos processos de produção, conhecimento do universo em que ela está inserido. Isso é imprescindível. Se uma empresa não entende aonde ela está e quem é o cliente dela, a crise é só uma questão de tempo. Perfeito. Eu gostaria que você citasse um exemplo de uma empresa que passou por uma situação semelhante e que se reinventou, vendo que tem várias, né? Nós temos várias Exatamente. empresas no Brasil, empresas lá fora. Vamos citar a Microsoft. Maravilha. Ela teve várias etapas, várias crises, inclusive, que foram sendo administradas e foram sendo focadas e direcionadas para um foco. A gente tem isso em grandes empresas, não só empresas pequenas, não é só o restaurante do bairro que tem crise de identidade. As grandes empresas internacionais com produtos já estabelecidos também atravessam esse processo. Para que as pessoas entendam bem, assim, com um exemplo bem pontual, vamos citar então. Tivemos um período de pandemia e isso acredito que tenha sido uma das razões que muitos quebraram, não que não inicialmente se preparassem, etc., mas precisaram se reinventar. Então,
Nesse momento, pode citar uma empresa, se você tiver, claro, como exemplo, internacional ou aqui no Brasil, o que eles, qual foi assim a ideia mais importante, o que você sugere nesse momento, que ela deve começar do zero ou inserir momentos? Não dá para começar do zero. Exatamente. Ela tem que inserir processos e ferramentas para que isso possa trazer visão de direção. E aí eu sou fã de uma coisa que às vezes as pessoas dão pouco valor. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Uhum. Vá entender quem é o seu mercado, vai entender quem é seu cliente, vai entender o seu produto, porque isso sim vai te ajudar a fazer esse direcionamento. Na crise que você está vivendo, provocada mesmo por uma pandemia, que é uma crise externa, Isso. né? Uhum. Mesmo por crises externas, você pode crescer. Eu acredito muito em crescimento de empresa, desde que ela se disponha esse auto-olhar. E eu acho que todo grande empresário é um analista, é um autoanalista. Porque a única maneira dele entender o que está vivendo e entender o seu produto. Então, a criatividade também, né, a meu ver, é a ferramenta. Chave, é a ferramenta. ferramenta. Vamos imaginar, então, bom, eu comecei assim, naquele momento estava maravilhoso, mas agora o que eu posso criar para que isso tenha um degrau a mais? Análise, visão. E um pouco de entender o universo que você está inserido, né? Exatamente. Não é só o universo do seu produto, é o universo social que você está inserido, nacional ou internacional. Todas as empresas, grandes ou pequenas, sofrem interferência do que está acontecendo. E isso é inevitável para o empresário. Ele precisa ter esta visão. Você citou, inclusive, 3 palavras-chave agora, né? E o que você poderia me passar e passar aqui para o nosso... Quem está nos assistindo, que eu tenho certeza que será um conteúdo ilustrativo e de grande valor. Aqueles que gostam de copiar. Né? Copiar. Porque fulaninho está fazendo isso, então eu vou fazer porque ele também... Isso é o pior erro. 2 gêmeos são iguais? Nunca. Então por que você pode copiar algo de alguém que não é nem parecido com você? Pois é, Mônica. E às vezes aí que está o maior erro das pessoas, não é? Olha, a identidade que você fala. Vestir uma camisa igual de outra pessoa, achando que você vai ter uma imagem igual da outra pessoa, não. É uma ilusão total. Uhum. Eu não acredito em camisas de força. Eu acredito em camisas construídas. Mônica, qual o processo para uma construção de um brand? O começo de todo o trabalho sério... É uma construção. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Você Primeiro, uma análise do que está acontecendo. É verdade. Vamos ver o que é que não está... O que está acontecendo de certo e de errado. Uhum. Segundo estágio, a gente chama de extração. Porque não é construção. Eu tenho que extrair o que está dentro de você. São 2 dias de ferramentas profundas. Muito, mas não, lógico, nada se faz assim. Não é um passeio no parque. Não, lógico. As 2 últimas pessoas comentaram trabalho... a densidade do que é feito. Uhum. E eu digo contente a importância disso. Essa densidade é importante porque ela não tem que ter as minhas ideias. Não é nada sobre a Mônica, é tudo sobre você. Exatamente, Mônica. Entendeu? Perfeito. Então, eu não sei o que vai acontecer. O que eu te recomendarei depois desses 2 dias de profundidade? É um follow-up. E muitas vezes, e isso é muito importante, Uhum. a própria pessoa se descobre no processo. Olha que barato, muito bom.
entende que isso não é light, né? Não, sem dúvida. Aí é que está a diferença das profundidades da internet. Entre você acordar e pegar o microfone e sair e um trabalho feito assim. O bonito disso é que isso é viável fazer para uma empresa e para uma pessoa. E que esteja mesmo pronta. Que esteja pronta, que esteja querendo, que seja um mestre em algum assunto. Uhum. Aí a coisa fica realmente com profundidade. O trabalho tem coerência, tem jornada. Não é uma coisa que acorda-se e traça-se 2 linhas. Não. Esse trabalho inicial de 4 a 6 meses. Hoje em dia, todas as empresas, eu não conheço uma empresa que não tenha uma cara. As empresas precisam de identidade. E isso precisa ser construído junto. Então, não é uma coisa feita numa tarde de domingo. Na sua visão, eu gostaria que você mencionasse 3 empresas que você acha que é um exemplo para que as pessoas tenham essa consciência de que nada acontece por acaso. O brand tem que estar ali muito bem feito, muito bem preparado para que haja realmente um resultado ideal. Eu tinha comentado e volto a comentar da Microsoft. Exato. Que passa por processos de crescimento, processos de transformação, processos de construção de imagem. Outro que eu gosto muito é da Tesla. Porque o Musk realmente precisa dar aula disso, né? Porque essa construção, a gente viu uma empresa nascer e crescer apoiada na imagem do seu dono. E isso é começar do zero até o ponto que você deseja, construindo uma identidade empresarial junto com uma identidade de dono. Perfeito. Bom, meu perfil que eu optei por uma casa de cursos VIPs, por quê? Porque eu havia dificuldade, então fiz um estudo, eu sentia que as pessoas mais estabelecidas ou aqueles novos ricos sentiam vergonha ou necessidade de se expor, não queriam ficar em grupo. Então eu falei, bom, como solucionar isso? Porque numa turma de alunos, que eu ministrei cursos com turmas, claro, comecei ministrando cursos com turmas, porque isso que era o perfil, isso que era o normal, porque você ganha muito mais, você pode, no momento com um grupo maior, você passar para todos e ali dar oportunidade para perguntas. Mas eu percebia que sempre tinha pelo menos uns 2 ou 3 que ficavam no casulo, ninguém falava muito. Aí passava algum tempo e tal, me procuravam de novo. Ângela, naquela época, porque eu também já tenho mais de 4 décadas de profissão, Mônica, as pessoas, elas buscavam ali particular comigo. Não tinha uma mentoria, um celular para que eu... Então, havia necessidade de encontrar pessoalmente, eu marcar uma reunião só com ela para que ela viesse a tirar dúvidas, porque, aliás, esse foi o meu jargão, não, mas o meu legado em falar para os alunos. Uma vez alunos de Ângela, sempre terão oportunidades de me procurar para esclarecer e eu respondo sem nenhum custo. E aí eu via que, nossa, isso parecia que era uma coisa assim impressionante, elas absorviam mais, se tornaram até profissionais. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a trabalhar de uma maneira diferente. Aí é que está o estudo, né? É exatamente o que você acabou de explicar. Na prática, eu comecei a perceber, por que não? Vou ter uma sala de cursos VIPs. Nossa, VIPs? Será que isso não vai inibir as pessoas? Vão achar que é uma coisa muito... Não se trata. Então, o que eu diria é o seguinte, o VIP, não que eu queira discriminar que é melhor ou não, mas eu daria
total atenção e exclusividade àquela pessoa, para que ela não se expusesse, não ficasse ali no meio dos outros, porque o aluno tem isso, cada um tem um perfil psicológico. E baseada nesse perfil, eu buscava estudar o perfil de cada aluno. Então ele vinha até a Ângela, como o Sávio disse, ele busca, por exemplo, um momento onde ele tem um grupo que ministra um curso em restaurantes e ali cada um vai em certas etapas aprendendo. Mas você sabe que é na mesa e no jogo que as pessoas falam a verdadeira história? Acredito. Não é? E ali eu via, disse, nossa, então eu vou ligar o útil. Então, nesse momento de almoço, aí eles se abrem, falam, esclarecem. Impressionante. É esse mergulho dos 2 dias, não é, Mônica? É exatamente a hora que ele faz o mergulho em si mesmo. Exato. E aí a gente vê, nossa, então vamos trabalhar mais isso. E esse aluno volta. Então eu não exponho a imagem de ninguém, não faço nada de teatro. Hoje eu estou tendo um trabalho de acordo com o momento, claro. Sim. Eu preciso aparecer. Isso é a sabedoria, da sua aplicação. Exatamente. Então, Mônica, eu acho que acredito que as pessoas tenham entendido bem as propostas, né? Onde nós acabamos de falar. Essa construção, como você falou, da etiqueta, eu acho que além da etiqueta, é a parte do social. É o entendimento do relacional social público. Certo. E que hoje em dia tem uma formalidade e tem alguns processos que precisam acontecer. E muitas das vezes você não aprendeu isso enquanto estava crescendo, porque não havia essa oportunidade. Exatamente. E hoje muitos negócios dependem desse relacional. Então é importante que uma empresa hoje busque e saiba que a etiqueta é a base de tudo. Eu não consigo imaginar que não seja a base deste relacional educado entre pessoas de empresas diferentes. Sem dúvida. É inevitável. E a gente vê que nós, como ocidentais, temos uma carência nessa área. E você percebeu e trouxe isso estruturado, facilitado para a pessoa. Eu acho isso muito importante. Obrigada. É verdade. E eu acho que é uma carência que a gente tem hoje. Você fala do VIP, mas eu diria que em todas as camadas é uma carência. É uma carência, né? Na camada média dos profissionais liberais que se relacionam entre profissões diferentes, das pessoas que têm mais acesso, que têm mais informação, é uma carência. Porque elas às vezes chegam lá vindo de origens mais simples. Ela vira um bom profissional, mas ela teve uma origem simples e ela não conhece. Porque essa parte são convenções, não? Convenções, exatamente. E a gente tem que aprender, não é uma questão de julgar ou dizer não gosto. Não é só frescura, é uma necessidade. É uma necessidade, é como um acordo tácito entre duas pessoas. Muito bem. Qual a maior gafe que você identifica sobre etiqueta numa empresa que está em crise de brand? Posicionamento. Posicionamento no mercado. Clareza da sua mensagem. Normalmente o cliente não entende direito o que aquela empresa é ou faz. E não entender o seu público. Isso eu vejo, na maioria das vezes, e me entristece. Porque é esse público que faz essa empresa ter sucesso ou não. Quanto menos ela conhecer desse público, quanto menos ela deixar sua mensagem clara, quanto menos posicionamento ela tiver, menos sucesso ela terá. Muito obrigada. Mônica, você tem uma empresa que se chama Design Bureau. Esse brand, eu acho que tem assim um perfil de uma construção, de uma estrutura sine qua non, porque sem isso nada se constrói. Não, as empresas não existem. E quem não conhece a Mônica, por favor, ela tem um @
que tem exatamente esse nome, Design Bureau. Vou deixar para vocês o @ da Mônica, para que vocês possam conhecer melhor e não deixem de assistir este novo momento. Obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada demais por todo esse carinho seu. Imagina, nós muito agradecemos, obrigada. viu?